programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 30 de abril de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. E vamos aproveitar porque amanhã é feriado e hoje vai todo mundo para o litoral. E depois de ficar queimando, torrando o chifre na estrada, nada melhor do que refrescar a ideia com uma geladinha. Não é? Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao quadro Acredite Se Quiser, o quadro mais libidinoso do Cuesta, onde nós falamos de sexo. Ou como diria o Bronco, de sexo, ou como diria o grande Siqueira Júnior, de sexo. Sexo. Isso me lembrou uma vez da escola, cara. Ia ter aula de sexo. Aí um moleque lá, a gente não podia perder a oportunidade, principalmente eu. Eu falei pro cara, ó, mano, tem aula de sexo, aí você tem que vir preparado. Preparado como? Ó, você tem que trazer umas camisinhas aí pra aula. Pô, uma camisinha? É aula de sexo, cara. Como é que você vai fazer aula de sexo sem estar preparado? Você vai jogar bola, você não leva uma chuteira? Não, tem aula de sexo, você leva uma chuteira aí. Aí chegou na aula lá, chegou a diretora lá, falou, diretora, acho que eu nunca tinha visto uma pica na vida, aquela mulher. Pronto pra aula de sexo, o cara pegou e escreveu, eu já tô pronto. Deixa isso pra lá. Deixa esse assunto pra lá. E vamos pro programa de hoje, que nós vamos tratar da questão dos efeitos colaterais da disparidade entre idades, no caso, entre novato e uma veterana, que é a continuação do último programa, estávamos tratando da questão maternal, do apelo maternal que a mulher tem em relação ao novato. E a gente tem que entender o ponto fundamental. A função do sexo é a reprodução. O meio para se reproduzir, para chegar à reprodução, que é o prazer. Por isso que o sexo é gostoso, ele é prazeroso. A partir daí o pessoal passa a querer fazê-lo de forma recreativa. Não quero reproduzir toda hora. Muitos casais às vezes não têm nem filhos, acontece de não ter filhos, é uma ocorrência, às vezes não tem, mas não é por isso que vai parar de tentar, ou seja, continua do mesmo jeito. E o pessoal quer reproduzir recreativamente, então usa-se os métodos contraceptivos, aí o casal sai, transa, o cara vai procurar uma prostituta, tem mulher que vai estar de garoto de programa, e por aí vai. O problema da questão do casal, que é o foco de hoje, é quando a cama se torna apenas o palco
do sono, o altar do sono, quando a cama só serve para o casal para uma única função, dormir. Aí o relacionamento acabou. Ok? Mas vamos para o texto de hoje, vamos conversar mais na sequência, dar mais ênfase a isso. Em 18 de março de 2019, no Men's Health, publicado foi o artigo de autoria de Justin Lee Miller, alcunhado de o que significa MILF. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite se quiser. Agora, vamos voltar ao artigo alcunhado de A Dinâmica Maternal nos Relacionamentos Românticos. Em que se lê que, no entanto, o que estou destacando aqui é que esses gestos de cuidado, esses atos úteis de bondade podem não ser tão benignos e podem, inadvertidamente, desencadear um grande problema. Sim, aqui ele está falando que é uma coisa que a mulher passa a querer cuidar do homem dela. Ela passa a querer comprar roupa pro cara, até pagar a conta pro cara. O cara, na verdade, gosta, né, meu? Sempre bom ter alguém fazendo, nos servindo. Eu defendo a poligamia. Você entendeu? Eu falei disso ao término do último programa, me xingaram muito, mas vão ter que xingar muito mais porque eu defendo isso. Imagina, se você tem uma mulher cuidando de você, imagine 10 mulheres. E sem perder o apelo sexual. Mas vamos voltar. Então, o que ele está tratando é o seguinte: a mulher começa a cuidar muito do homem, ela começa a não ver o homem como um parceiro de cama, mas como um dependente. Ela transfere, o significado do homem passa a mudar. Ela não passa a ver o cara mais como homem, mas como um dependente. Vamos lá. Pois, para algumas mulheres, esses atos são inconscientemente motivados pelo que podemos chamar de impulso materno. Nota, é aqui que se destaca a falta de outras mulheres, sem competição, sem prosperidade. Voltando, e alguns desses homens que são beneficiados com esses atos de bondade começam a se sentir infantilizados de uma forma intensificada e prejudicial, dado que ativam os componentes infantis da sua identidade de homem. Isso é um ponto importante aqui. O homem tem essa coisa de brincalhão, tem aquele menino que está dentro dele, sabe? Tem um menino dentro dele. Aquela coisa, um pouco daquela incoerência. E é natural que o cara faça manha. Isso é um jogo dentro do relacionamento. O problema é quando essa manha deixa de ser um jogo, deixa de ser um charme e passa a se tornar um código de dependência. Essa que é a questão da coisa. Vamos lá. Ademais, essa combinação do impulso maternal da mulher com a ativação dos componentes infantis do seu parceiro estabelecem uma dinâmica infeliz que nenhum deles cultivaria de forma consciente. Estabelece uma dinâmica infeliz que nenhum deles cultivaria de forma consciente. Isso aqui é o inconsciente, é o subconsciente, são os filtros mentais mal desenvolvidos funcionando. Uma vez que essa dinâmica começa, há um grande problema no relacionamento. Em essência, o relacionamento é transformado de adulto para adulto, com um vínculo interdependente para um vínculo materno-infantil. E, como é de se imaginar, quando isso ocorre, a intimidade sexual se desgasta e cada parceiro se torna cada vez mais inacessível ao outro. Sim, aí que é o ponto que o sexo vai sendo jogado para fora da relação. Ele que deveria ser o cerne da relação, ele passa a ser algo periférico. Então, um rompimento pode ocorrer, ou às vezes, as coisas vão em uma direção completamente diferente. O relacionamento pode continuar por muitos anos organizado em torno de uma estrutura particular na qual o parceiro masculino, inconscientemente, incorpora uma espécie de papel infantil no relacionamento com sua outrora amante, que se tornou uma espécie de figura materna substituta para ele.
Uma vez que essa dinâmica começa, as mulheres geralmente ficam muito confusas, pois elas querem ter um parceiro carinhoso, mas também querem permanecer sexualmente ativas e, certamente, não querem se tornar as mães de seus parceiros. Mas, infelizmente, as forças que fazem essa dinâmica de maternização são geralmente irreconhecíveis. Mas, infelizmente, as forças que fazem essa dinâmica de maternização são geralmente irreconhecíveis, pelo menos no início, complexas, poderosas e muitas vezes codeterminadas por cada parceiro. Ou seja, é algo que pode começar com uma brincadeira gostosa, até como uma fantasia sexual de submissão e poder, mas pode exacerbar um impulso reprimido. Por exemplo, ele pode exacerbar um impulso reprimido, tem algo lá dentro. A gente tem que lembrar que o ser humano é bem mais complexo do que se imagina. Não é preto no branco, não. O ser humano tem muitas cores. Por exemplo, quando o homem mama na teta da mulher, ele pode estar inconscientemente buscando leite. E a mulher, quando oferta o seio, pode estar inconscientemente tentando responder ao anseio dele. Sim, ele pode estar mamando naquela teta, sabe? Aquela coisa do homem dormir com a mulher pensando em outra. No caso, ele está mamando numa teta pensando em outra. Já pensou nisso? Você como a mulherada assiste, o cara com a boca te mamando, que dá aquela mamada gostosa na sua teta, e de repente não é a sua teta que ele está imaginando? A teta de quem seria? Da mãe dele, porra. É um impulso, é uma coisa inconsciente. Nós estamos lidando aqui com algo, com coisas que estão dentro da pessoa, coisas que vão muito mais além. Muitas vezes a mulher mais velha, somente que já teve filho, ela tá dando de mamar pro cara e também na mente dela é como se tivesse aquele nenê também mamando nela. E aí isso é bom, isso é um negócio, cara, que o pessoal não fala muito, porque gera os problemas mais. Muitas vezes a mulher, quando está dando de mamar pro filho, ela está tendo prazer sexual ali. Por quê? Porque o mamilo é sensível, tem a sensibilidade. Ela está sentindo aquela sucção lá, está ativando prazer nela. Ela sente prazer em amamentar o filho, prazer sexual. Não, isso é natural. Pergunta para qualquer especialista isso, os caras vão explicar. Mano. Voltando. O que quero dizer com codeterminação mútua é que algumas mulheres inconscientemente resistem ou negam os elementos sensuais e eróticos de sua identidade. Ela está sentindo prazer ao amamentar o filho. Olha que interessante isso. Isso é coisa que já muita coisa da própria sociedade acaba entrando na mente da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta. Claro, às vezes você não consegue filtrar tudo, mas a gente tem que ter uma mente muito boa. Você precisa ler muito, estudar muito. Para quê? Para quando as bobagens vierem, elas não entrarem na mente. Vamos lá, voltando ao que eu quero dizer com codeterminação mútua, é que muitas mulheres inconscientemente resistem ou negam os elementos sexuais e eróticos de sua identidade e, em vez disso, optam por um estilo mais estimulante de envolvimento romântico com seus parceiros, acreditando que, se não forem maternalistas, o que pode oferecer não será o suficiente. Ou seja, aquela coisa, muita mulher tem muito mania de falar umas besteiras, cara. Ah, nossa relação não pode ser só cama. Já ouviram isso? Todo homem já ouviu. Ah, não é só cama. Puta que eu pariu, bicho. Claro que não é só cama, mas a cama é o fundamental, cara. Eu tô com você pra te comer, porra. Porra, meu. Por quê? Porque isso é muita bobagem. Muita bobagem que a mulher escuta, fica assistindo novela, ouvindo música que não presta.
Aí o que que acontece? Isso entra na mente da mulher, fica ouvindo muita besteira de professoras, aí que nunca viram uma chulapa na vida aí, sabe? Aí a questão é a seguinte, entra isso e ela quer que essa relação com o macho não seja uma relação de macho e fêmea, fêmea e macho, ela não quer. Tem que ter algo a mais. Tem que ter um algo a mais. Não pode ser só atração sexual. Por isso, quando ela está amamentando o filho, ela está tendo, ela não pode sentir aquilo. Então, ou seja, a mulher passa por um processo de negação. Por quê? Porque tem a mente fraca. E a mulher tem a mente mais fraca do que o homem. Sejamos coerentes, ok? Vamos lá. Aí falou. O que quero dizer com codeterminação mútua é que algumas mulheres inconscientemente resistem ou negam os elementos sensuais e eróticos de sua identidade e, em vez disso, optam por um estilo mais estimulante de envolvimento romântico com seus parceiros, acreditando que, se não forem maternalistas, o que podem oferecer não será o suficiente, o que é uma bobagem. Todo homem normal quer uma coisa só da mulher, o triplo B. O triplo B. Ou seja, a vida da mulher é simples. Ela não precisa plantar bananeira. Não precisa se especializar em física quântica. Ela não precisa plantar bananeira, não precisa se especializar em física quântica. Só tem que ser fogosa. Voltando. Da parte do homem, alguns podem inconscientemente precisar transformar sua parceira de uma figura erótica em maternal, por mais estranho que isso possa parecer. Talvez como uma maneira de resolver dilemas inconscientes não resolvidos com a sua própria mãe, ou talvez porque por baixo de tudo isso o homem simplesmente inseguro sobre sua própria identidade masculina. Olha, mas o cara tem problema com a mãe dele ou ele tem insegurança com a identidade dele, cara. Eu já ouvi também muita besteira nego falando, cara, eu já trabalhei muito isso. O cara tem dúvida, o cara sabe o cara é? O cara é viado, o cara é bicha, vamos falar a verdade. E não assume. Aí fica naquela, eu conheci vários garotos, eu trabalhei muito isso na minha cabeça. Muito isso. Chegou uma vez pra mim, não, você tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Todo mundo tem dúvida sexual na sua vida. Minha única dúvida é se eu vou ficar com uma, duas ou três mulheres. Essa é a única dúvida sexual que eu tenho. Em geral, não é só uma, né, filho? Uma eu descarto, é só duas ou três. Uma quarta aí. Escreva nos comentários. Mas a questão é a seguinte. O cara tem essa viadice e isso mexe com a cabeça dele. E aí, quando ele se relaciona com a mulher e parte para esse dilema maternal, aí ele pode desabrochar o rabo dele. Ele pode desabrochar o rabo, porque ele não vai ter mais a necessidade de se relacionar sexualmente com aquela mulher. Eles vão viver como mãe e filho. Bicho. Você tem ideia? O problema não é só da mulher, é do homem também. Até agora, eu discuti como o surgimento dessa dinâmica é frequentemente sinalizado como ato de bondade e cuidado por parte da mulher e o parceiro responde a esses atos. Mas existem outras maneiras pelas quais essa dinâmica pode tomar forma. Por exemplo, outra variedade comum dessa dinâmica é a exibição inevitável das limitações, fraquezas, maus hábitos, vícios e até mesmo quaisquer tendências de autossabotagem por parte do parceiro que nunca foram realmente abordadas ou resolvidas por ele. Ou seja, como o relacionamento se desviou da sua finalidade, que é o ato sexual em si, o cidadão inconscientemente dá um jeito de antecipar o seu término com o fim de se aventurar em outra buceta. Sim, só aí acontece o seguinte. Por alguma razão, como ele falou, vou só pegar aqui só para a gente terminar esse texto. Por exemplo, outra variedade comum dessa dinâmica é a exibição inevitável das limitações, fraquezas, maus hábitos, vícios e até mesmo quaisquer tendências de autossabotagem por parte do parceiro. Ou seja, ele começa a se autossabotar, demonstrar fraqueza, demonstrar infantilidade, tudo por quê? Porque ele quer que a mulher largue dele.
Ele ainda tem um apego com a mulher, só que ele não quer, ele quer que a mulher meta o pé na bunda dele. Essa é a verdade. Ele, em vez de chegar e falar, ó, seguinte, ó, tá vendo aquela cama lá? A gente antigamente usava aquela cama para se divertir e muito, e depois dormia feliz e gostoso. Hoje, a gente só usa para dormir, cada um virado para um lado, e eu não quero mais isso. Chega para a mulher, em vez de chegar e falar, não. Aí ele fica o quê? Fazendo essa autossabotagem, criando uma série de coisas que ele quer, na verdade, quer outra bunda, quer outra buceta, quer outra boca. Ele quer outra mulher. Só que ele não é macho. Ou seja, ele foi emasculado pela relação. Ele perdeu a condição de macho, então ele não é macho para chegar. E vamos falar, vamos trocar uma ideia aqui. Senta aqui, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Na verdade, seria de homem para mulher, mas no caso tá de filho para mãe. Vamos conversar numa boa. Não, ele não tem essa hombridade. Então ele fica fazendo graça. Por uma hora a mulher cansar dele, mete-lhe o pé na bunda e fala, agora eu tô livre. E o cara devia ter isso daí que falta. Chama-se isso falta de vergonha na cara, velho. Falta de vergonha na cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu já vi isso. Cara, eu já vi isso. Meu, cara, tem um pouco de amor próprio, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso. Chega pra mulher, encerra a coisa numa boa, depois vai atrás de outra e tal, mas não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, que isso é horroroso, cara. E nesse capítulo de hoje, você vê que nós trabalhamos muito a questão daquilo que está por trás do subconsciente, os filtros mentais que vão sendo desenvolvidos na pessoa desde o primeiro choro até a última respiração. Esses filtros mentais vão sendo desenvolvidos e eles vão servindo de referência para o comportamento da pessoa. E a pessoa tem que mudar isso. O casal tem que mudar isso. Isso é aquilo que o pessoal chama ultimamente de mindset. Eu não gosto do termo em inglês, eu prefiro padrões mentais. O padrão mental você tem que mudar. Como que você muda esse padrão mental? Trabalhando a linguagem, mudando a linguagem. O casal, principalmente, isso que eu falei, a poligamia é boa, mas já que, como o pessoal tem resistência, o casal precisa ter também maturidade para conversar sobre poligamia também, mano. Vamos expandir a família, vamos ampliar a família, cara. Vamos pôr mais gente na parada aí. Vamos pôr mais gente na parada. Se a mulher quiser ter mais um, não. Aí não. Não é isso. Mais gente é mais gente do sexo feminino. Vamos fazer um harém aqui. Vamos conversar. Então precisa ter uma mudança. A padronização mental começa com a mudança da linguagem. O casal precisa começar a sentar e falar, ó, meu, aquela cama lá tem que voltar a estremecer, hein, meu. Vamos voltar. E aos poucos, aí você vai mudando o padrão mental, cara. É assim aos poucos. É na conversa, vamos acabar com essa conversa. Mulher falando com voz de criança, o cara com aquelas piadinhas de quinta série, essas bobagens. Não, vamos falar vamos conversar como amantes. Eu quero o seu corpo e você quer o meu. Vamos conversar assim numa boa, cara. Esse é o início da mudança da padronização mental. Senão acontece isso daí. O cara vai lá, pega uma coroa e daqui a pouco a coroa vira a mãe dele. Aquela vontade de trepar some e eles ficam vivendo que nem mãe e filho aí. Coisa ridícula. Tenha vergonha na cara, velho. Tenha vergonha na cara. E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Deixa eu pôr aqui, estilo Frank Sinatra. Mulherada, ô mamá, estilo Frank Sinatra é mais legal, cara. Igual você põe assim, o chapéu meio inclinado. Estilo Frank Sinatra. O Humphrey Bogart também usava assim. Legal, mano. Leva o jeito. Mas
vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa estão aqui os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Via direta a começar pelos meus livros, aqui a Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí na sequência tem o link do romance A Saga de Kid Winchester, ó. Mês que vem tem Dia das Mães. Falando da mãe que eu gostaria de fuder aí, chega pra mulher e fala, ó, comprei um livro aqui pra gente se inspirar. Vou acabar com esse negócio de papai e mamãe. Os caras usam, olha o nome do relacionamento, cara. Papai e mamãe. Ah, meu, para com isso, cara. Meu, dá até medo. Vamos acabar com esse negócio de papai, mas não. Aqui somos amantes. Somos amantes. É macho e fêmea. Relacionamento é assim, cara. Então, ó, romance A Saga de Kid Winchester. Você quer filho aí pra sua mãe, você pode dar pra ela voltar a pôr a cama pra tremer com seu pai, pensou, meu? O cara fala, não gosta nem pensar nisso, mas não precisa pensar. Você não mora, suponho que você não more mais com seus pais, então não tem problema deles botarem pra quebrar. É, velho. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo para colocar o Satanás para fora de casa. Às vezes sua mãe pode querer colocar o pai também para fora de casa, o negócio vai ficar feio, mas isso não é problema meu. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição aqui para o Cuesta e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí na sequência tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações. Amanhã teremos muitas manifestações por todo o Brasil, gente. Especialmente para comemorar a vitória de ontem. Aí temos o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter, o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. Hoje eu mandei uma mensagem pro pessoal sobre o ocorrido de ontem. Vá lá no WhatsApp e você escutará. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sim, meu, você vai pegar o carro para ir pra Baixada, né? O chifre queimando a viagem inteira, meu. Chega lá, vai no Naldo, fala, Naldo, eu preciso esfriar o chifre. E o Naldo vai dar uma geladinha. Ó, nota 10, bicho. Nota 10. Dito isto, atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros, Denilson, atenção, Denilson. O grande conflito, Francis e amigos. A verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos. A verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!